Olá, bem-vindo ao canal Ciência e a Fé. Você deve estar curioso por que a ciência e a fé. Eu sempre fui uma pessoa muito lógica, matematicamente, fisicamente, etc. De forma que eu sempre me perguntei, como todo mundo, de onde viemos, para onde vamos, qual é o fundamento do universo, mas não encontrava resposta. Eu sou evangélico de 7 gerações. Então, pela minha fé, que eu deveria acreditar, é que Deus criou tudo em 7 dias. E isto foi o que foi, os meus professores da igreja e etc. explicavam. Mas não me contentava. Aí veio a teoria da evolução. A teoria da evolução fazia algum sentido, porque trazia provas científicas, mas também não me satisfazia, porque a evolução vindo do nada não leva a lugar nenhum. Aí entraram com a teoria do Big Bang. Bom, eu, por ser físico, matemático, lógico desde criança, eu, pelos idos de 1962, 63, eu ainda devia ter uns 12, 14 anos, sei lá, não lembro. Mas eu li um artigo sobre a Forja de Estrelas, de Carl Sagan, publicado na revista Seleções. É claro que aquilo me alegrou muito, porque eu vi a pujança do que é Deus, como Deus foi me apresentado de uma forma grandiosa, mais do que cinematográfico, um negócio que encheu meu coração. Mas ainda não explicava muito. Não trazia uma explicação que enchesse o meu coração. Aí eu ouvi falar da tal da física, porque eu era bom de física, mas física clássica. De repente apareceu uma tal de física quântica. Que diabo é isso? Nunca dei muita atenção, achei que era uma onda que estava de algum físico. Eu não dei muita atenção, não. Mas de repente comecei a ouvir falar de leptons, gluons, quarks, e aquilo começou a me chamar a atenção. Mas eu não tinha tempo de estudar, voltar para a faculdade não dava, e aí passou. Mas eu sempre, perseguido por não acreditar na evolução, perseguido porque a teoria do Big Bang não me satisfazia. Depois que eu li o artigo de Forja de Estrelas, do Carl Sagan, que diz sobre o peso da matéria no centro de uma estrela, uma colher de sobremesa pesa 250, 300 milhões de toneladas, é um negócio absurdo. Pra você ter uma ideia, no centro da Terra são 5 mil, aproximadamente 5 mil gravidades. Lá no centro da Terra, já uma colher de sopa de matéria já pesa algumas centenas de toneladas. Então, imagine no centro de uma estrela de grande porte. A ideia de que o universo estava contido num nêutron, de um átomo, qual é a densidade disso? Para mim não fazia sentido. E eu continuei questionando quem podia me explicar. E Deus fala comigo de uma forma completamente diferente. Tanto que os pensamentos de Deus e os meus se confundem. Eu só sei que é Deus me instruindo quando eu sei que está fora do alcance da minha tecnologia. Eu sei que Deus está me explicando alguma coisa que eu não conhecia, porque está fora do meu conhecimento, eu não posso saber aquilo. E de repente a ciência vem provando que eu tinha razão e que aquela vozinha que soou dentro de mim estava correta. E um dia eu estava deitado assistindo televisão e vi uma reportagem sobre um acelerador de partículas de 27 quilômetros que demorou 12 anos para ser construído e que este acelerador de partículas estava na véspera, estava realizando, sendo inaugurado e realizando uma tarefa de colisor, uma tarefa grande dentro do processo de física quântica. Aí o que eu fiz? Fiquei prestando atenção, falei, Deus está falando comigo.
E quando houve a colisão das partículas subatômicas, e todo mundo festejou, eu achei bonito aquilo, os cientistas do mundo inteiro, os nomes maiores, mais destacados da ciência, prêmio Nobel, todo mundo presente, e cumprimentando um único homem que fez o cálculo, porque a física tem duas situações. Existe o físico que calcula, ele é o físico teórico, e tem o físico experimental, que é o físico prático. Ele pega aquilo que o cara calculou e prova no laboratório que aquilo é uma verdade. Por exemplo, existem na astronomia, existe um satélite da Terra que foi descoberto pela matemática. Ninguém viu ele. Pelos cálculos, movimentos espaciais e tal, tem que ter um planeta aqui. Aí apontaram as lunetas para lá e descobriram, tem um planeta aqui. A física quântica, ela trabalha no indivisível. Trabalha na linha abaixo do átomo. É lógico que você aprendeu na escola, como eu, que átomo é indivisível, né? Que a menor partícula do universo seria o átomo. Só que a física quântica pegou o átomo, esmiuçou ele, transformou ele num elétron, que o átomo a gente pensava que era somente elétron, nêutron e o próton. E a física quântica pegou o nêutron, o próton, esmiuçou ele, de forma que descobrimos que ele é composto de quarks, hadrons e outras coisas que... Quando eu vi aquilo aparecendo, eu percebi que Deus estava falando comigo, dizendo, foi isso que eu fiz. Então eu percebi que antes de Deus criar o universo não existia. Puxa, que dedução interessante, né? Antes de Deus criar, não existia. E para existir, ele precisava ser criado. E os cientistas falam assim, olha, as galáxias e as estrelas viajam todas de um ponto só, na velocidade da luz. Portanto, foi criado. Alguém pronunciou, alguém fez alguma coisa para que o universo venha a existir. Porque as galáxias estão viajando na velocidade da luz para fora de um centro imaginário. E aí Deus falou comigo, falou, caramba, o centro imaginário não é imaginário. É onde Deus pronunciou o haja. E o tempo e o espaço passaram a existir. Aconteceu assim, não é do nada, que nem o nada existia, né? A gente, no conceito nosso que vivemos no mundo material, é pensar que Deus pegou o vazio, o nada, e foi enchendo de coisas, foi criando coisas. Não, não é bem assim. Nem o nada existia. Não existia o tempo, não existia o espaço, só existia dimensão espiritual. É onde mora Deus e os seus anjos. O universo foi chamado à existência por causa de um projeto de Deus. O projeto de Deus era criar o homem para que ele tivesse uma companhia, para que ele pudesse conversar com alguém. Ele daria ao homem uma inteligência, capacidade de raciocinar, de construir, de planejar. Todos os atributos divinos estão presentes no homem, em escala menor, é claro, mas estão presentes, todos os atributos divinos. Quando Deus fez o primeiro boneco e soprou, ele transferiu para o homem a capacidade de fazer muita coisa. Você pensa, seria capaz de construir um porta-aviões? Não dá, né? É muito grande. Pois é, mas juntam vários homens em vários lugares e uma capacidade intensa de realização, soma tudo e nasce um porta-aviões em 5, 6, 8 anos. E este monstro é dirigido, sabe por quem? Por um homenzinho que senta lá e fala assim, eu sou o comandante. Eu
dirijo tudo aqui. Pois é, Deus é o comandante do universo. Ele que dirige tudo. Então eu quero contar para vocês como o que os físicos hoje, caiu a ficha, né? Até os físicos já descobriram que, na verdade, nós tínhamos uma grande quantidade de partículas divinas, que é chamado partículas raias, partículas divinas, partículas fundamentais, sei lá, e que vão se reunir para produzir a matéria. Isto respeitando as leis que Deus estabeleceu. E que o homem, a duras penas, vai caminhando e descobrindo elas. Tá certo? Então eu quero que você me acompanhe. Próxima, eu quero contar para você. Quando Deus falou, haja, projeto de Deus e o porquê que ele resolveu criar o universo. Um abraço, te vejo, espero que na próxima.